todos que estão presentes. Vamos prosseguir com o nosso trabalho de investigar a gênese do masoquismo e do sadismo na obra do Freud, em especial a atuação dessas características sádica e masoquista na neurose e na psicose. E no último encontro que tivemos, eu procurei destacar para vocês este enlaçamento que essa figura do Escher possibilita representar, né? Um enlaçamento daquilo que Freud nomeou como sadomasoquismo. Então, duas tendências pulsionais, uma ativa, que é o sadismo, outra passiva, que é o masoquismo, e a maneira como, na primeira tópica, né, no primeiro modelo do funcionamento do aparelho, elas estão, né, essas duas modalidades pulsionais, elas estão enlaçadas. Nós paramos aí mostrando esse enlaçamento do sadismo e do masoquismo, né, tomando como referência o primeiro ensaio da teoria da sexualidade, e o primeiro movimento nosso é de desenlaçar, né, de algum modo, quebrar esse tipo de enlaçamento, tomando o sadismo e o masoquismo na sua especificidade, né, e, a partir daí, a gente vê os efeitos de mudança que isso vai promover na obra do Freud, quando ele desloca o sadismo primário para o masoquismo primário. Então, esse é o nosso propósito aí de leitura da obra do Freud. E, para fazer isso, nós vamos tomar a melancolia como uma espécie de protótipo clínico, a partir do qual essa inversão da posição do sadismo e do masoquismo vai se realizar no Freud. Então, quando eu, no encontro passado, destaquei para vocês aí o nosso programa de pesquisa, de trabalho, é para mostrar que cada pesquisador da obra do Freud vai encontrar na obra um ponto onde se dá esse deslocamento da primeira para a segunda tópica, ou seja, do primeiro modelo do funcionamento do aparelho psíquico para o segundo modelo do aparelho psíquico. Há um certo consenso que diz que esse deslocamento se realiza com o texto Mais Além do Princípio do Prazer, de 1920, quando Freud apresenta dois conceitos importantes, que é o conceito de repetição e o conceito de pulsão de morte. Há uma certa, como eu disse, há um consenso, há uma certa tradição em reconhecer nesse escrito do Freud, o Mais Além do Princípio do Prazer, como o lugar, né, no conjunto da obra em que esse deslocamento se realizou. Eu concordo com uma série de argumentos, sobretudo pelo conceito de pulsão de morte, mas me interessa, por uma certa perspectiva que tenho de leitura na obra do Freud, eu escolheria o ensaio Luto e Melancolia para mostrar que esse ensaio é, na verdade, o registro, né, um arquivo
que contém o ponto decisivo para a mudança no que diz respeito ao funcionamento do aparelho, da primeira para a segunda tópica. Então, diferente da tradição, daquilo que convencionalmente é trazido de tomar o além do princípio do prazer como esse ponto de virada, né? Eu quero insistir com vocês que esse ponto de virada está no ensaio Luto e Melancolia, ou seja, 5 anos antes de Freud publicar o Mais Além do Princípio do Prazer. Tá? Então, por isso, a escolha do Luto e Melancolia que eu fiz. Freud admitiu, assim, a tese de um sadismo originário, primário, né? Essa pulsão cruel, e o masoquismo seria a sua reversão. Eu finalizo citando uma frase do Charles Baladier, no Dicionário Enciclopédico de Psicanálise, que está em PDF lá na nossa pasta. Vocês procurem o verbete sadomasoquismo, e esse verbete foi escrito pelo Baladier, e ele diz assim: na primeira tópica freudiana, o comportamento sádico masoquista repousa num sadismo originário ativo que reverte a agressividade contra o objeto em crueldade contra o próprio sujeito. Desse modo, o masoquismo, na primeira tópica, seria um modo de sadização de si mesmo. Ora, essa sadização de si mesmo vai aparecer no Luto e Melancolia para descrever o funcionamento melancólico. O melancólico pratica uma sadização de si mesmo. Vamos ver por quê. Então, olha, levei mais 1 hora para tentar fechar aquele ponto que ficou em aberto do encontro passado. Mas tudo bem. A gente não tem pressa nenhuma, né? Luto e Melancolia. Eu vou iniciar uma epígrafe que eu tirei da carta, de uma das cartas que Van Gogh escreve ao seu irmão Theo. Vincent é um caso típico de melancolia. Numa de suas cartas, registrou sua condição e escolha. Em vez de me deixar levar pelo desespero, tomei o partido da melancolia ativa, enquanto tinha a potência da atividade. Preferi a melancolia que aspira e que busca à outra passiva que embota e estagnada desespera. A preciosidade dessa afirmação do Van Gogh se deve, a meu ver, tocar num ponto muito sensível no texto do Freud também, que é 2 tipos de melancolia. Uma melancolia ativa e uma melancolia passiva. Observem vocês que, novamente, estamos a voltas com essa modalidade pulsional ativa e passiva. Se vocês já pensaram aí no sadismo e no masoquismo, né, vocês vão ver a correlação que existe. Essa epígrafe, né,
permite entrar diretamente no que eu chamaria a tese do ensaio Luto e Melancolia. Eu vou apresentar a vocês o problema que nos interessa nesse texto e, prometido de novo, para o próximo encontro a gente vai falar do contexto desse texto e da importância dele para a abordagem que nos interessa. Mas vamos direto ao ponto. Então, por que escolhi voltar ao Luto e Melancolia nesse momento da pesquisa? Por esse ponto aí que vai aparecer a partir da página 182 da edição da Companhia das Letras, que eu indiquei para a leitura. Qual é a tese do Freud? A tese é: o tipo narcísico de escolha de objeto é o fator etiológico na predisposição ao adoecer melancólico. Então, ele tem que justificar isso, que o sofrimento melancólico, que o adoecimento melancólico tem relação, né, é causado, a etiologia aí diz disso, por um tipo de escolha de objeto que eles chamam uma escolha narcísica de objeto. Ora, tendo colocado a tese, ele apresenta o problema, ainda nas páginas ali de 182 seguindo. Qual é o problema? A diferença entre a identificação narcísica e a identificação histérica. Esse ponto é muito importante, porque ele vai dizer, na identificação narcísica, o investimento objetal, investimento, entendam sempre, libidinal, certo? A libido investida na escolha de objeto. Ok? Então, ele diz, o investimento objetal é abandonado. Na identificação narcísica, o investimento objetal é abandonado. Na identificação histérica, não. O investimento objetal persiste. Ora, primeira pergunta. Então, por que abandono? Por que na identificação narcísica ocorre um desinvestimento objetal? Freud vai tentar explicar que esse desinvestimento objetal, que é esse abandono, está no fato, né, de que o eu, o ego, se torna o próprio objeto. Então, a identificação narcísica, diz o Freud, é a mais antiga, isto é, ela é primária, e nos abre o caminho para o entendimento da identificação histérica, segundo ele, menos estudada. Portanto, a melancolia toma uma parte de suas características do luto, no que diz respeito à perda do objeto e o estado decorrente da perda do objeto, e outra parte da regressão, isto é, da escolha de objeto narcísica para o narcisismo. O sofrimento melancólico, ele é resultante de uma regressão libidinal.